Olá, eu sou o professor José de Assis, dando continuidade ao curso Java Web Level 1. Na aula anterior, você aprendeu a enviar os dados de um formulário para a camada controller. Você também aprendeu a encaminhar estes dados da camada controller à camada model, onde foi armazenado temporariamente dentro deste fluxo os dados do contato nas variáveis da classe JavaBeans. Nesta aula, você irá aprender a inserir estes dados no banco de dados. Passos 6, 7, 8, 9 e 10 deste diagrama. Vamos lá! Eu vou iniciar esta aula no servidor de banco de dados. Nas aulas anteriores, nós aprendemos a criar um banco de dados e também uma tabela usando a ferramenta Workbench. Caso tenha dúvidas, pause o vídeo e clique no cartão indicado aqui em cima. O que eu vou mostrar agora é como inserir os dados diretamente no banco de dados. Precisa ficar muito claro que o banco de dados é independente do aplicativo Java Web que estamos desenvolvendo. Eu posso inserir os dados diretamente no banco. A gente também pode inserir os dados através de um formulário. Isso a gente vai fazer daqui a pouquinho. Para inserir os dados no banco de dados, eu vou usar o CRUD. CRUD é o acrônimo de Create, Read, Update e Delete, que nada mais são que as operações básicas de inserção, pesquisa, alteração e exclusão de um registro no banco de dados. Vou gerar aqui um comentário, CRUD, Create. Também aqui vou gerar outro comentário, CRUD, Read. E vou começar aqui ensinando um comando que consegue listar todos os registros armazenados na tabela do banco de dados. Antes, eu vou selecionar a linha 3, combinação de teclas Ctrl Enter. Como eu disse nas aulas anteriores, um servidor de banco de dados ele pode ter vários bancos. Sempre é bom a gente selecionar o banco de dados que a gente quer trabalhar. Não posso executar novamente esse script que criou a tabela. Se eu fizer isso, ele vai gerar um erro, pois essa tabela já foi criada e ele vai dizer que já existe uma tabela criada com esse nome. Uma outra observação com relação ao banco de dados é que os dados que eu vou inserindo no banco são salvos automaticamente. Aqui, então, na linha 16, eu vou usar o comando select asterisco from contatos, ponto e vírgula no final. Este comando seleciona todos os contatos que estão armazenados na tabela de nome contatos. Combinação de teclas Ctrl Enter. Percebam que não existe nenhum contato armazenado nesta tabela. Vou retornar ao Eclipse. Na aula anterior, a gente criou o formulário que vai inserir os dados no banco de dados. Para ganhar tempo, já executei o servidor Tomcat. Eu vou inserir aqui um novo contato, nome José de Assis, telefone 99991234, e-mail josé@email.com. Quando eu clico aqui no botão adicionar, a camada controller recebe os dados desse formulário, encaminha para a camada model e dentro da camada model tem a classe JavaBeans que armazena temporariamente estes dados. Se eu retornar ao banco de dados MySQL e mais uma vez executar esta linha 16, combinação de teclas Ctrl Enter, a gente pode perceber que os dados ainda não estão sendo armazenados no banco. E o que eu vou fazer agora é inserir manualmente um novo contato no banco de dados. Vou fechar aqui o grid, CRUD Create, e o comando que eu uso para inserir um novo contato no banco de dados é o comando insert into, nome da tabela, contatos, abre parênteses, nos campos nome, vírgula, fone, vírgula, e-mail, fecha parênteses. Atenção, aqui eu não especifiquei o campo ID com. Este campo identifica de forma única cada contato e ele é gerado de forma automática. Continuando aqui o comando, values,
abre parênteses, aspas simples, por exemplo, Bill Gates, vírgula, telefone 99999111, vírgula, aspas simples, bill@outlook.com. Fecha parênteses, ponto e vírgula no final. No MySQL, sempre que a gente insere um dado do tipo varchar, que é uma string de caracteres, a gente precisa usar aspas simples. Combinação de teclas Ctrl Enter. Mais uma vez aqui, ao final da linha 17, eu vou executar novamente esse comando, select asterisco from contatos, combinação de teclas Ctrl Enter. E agora a gente percebe que o banco de dados armazenou dentro da tabela contatos os dados de um novo contato. Por uma questão didática, eu mostrei como é que a gente insere um novo contato no banco de dados. Vocês vão perceber que no Java a gente vai executar exatamente este comando aqui, e esse é o nosso objetivo. O usuário não vai conseguir acessar o banco de dados, ele só vai conseguir inserir os dados através do formulário do aplicativo. Retornando ao Eclipse, eu vou trabalhar agora dentro do pacote Model a classe DAO. Nas aulas anteriores, nós criamos dentro dessa classe o módulo e o método de conexão ao banco de dados. No meu caso aqui, após a linha 24, antes do fechamento final da classe, eu vou gerar um novo comentário, CRUD create. E o que eu vou fazer agora é criar um método sem retorno que irá receber como parâmetro um objeto que contém os dados que estão armazenados nas variáveis da classe JavaBeans. Para criar um método sem retorno com recebimento de um objeto como parâmetro, a gente usa o modificador public. Esse método ele precisa ser invocado pela classe controller, então ele precisa ser público. A palavra void, e aqui você define um nome para esse novo método. Eu vou chamar de inserir contato. Abre parênteses, classe JavaBeans, espaço, nome do objeto, contato. Aqui no final, abre chaves, pressiono Enter para fechar as chaves. Caso tenha alguma dúvida sobre métodos sem retorno com passagem de parâmetros, pause o vídeo e clique na videoaula indicada aqui em cima. Após a criação deste método, eu vou retornar à classe controller. Vamos localizar dentro desta classe o método novo contato, o método interno da classe controller. Na aula anterior, nós setamos as variáveis JavaBeans, e o que eu vou fazer agora dentro deste método é invocar na camada model dentro da classe DAO, que é a única classe que consegue acessar o banco de dados, o método responsável pela inserção dos dados do novo contato no banco de dados. Vou pressionar o Enter, gerar outro comentário, invocar o método inserir contato, passando o objeto contato. Este objeto contato, que a gente usou para setar as variáveis JavaBeans, contém os dados que estão armazenados nas variáveis. Para invocar este método, a gente usa o objeto DAO. A gente criou este objeto nas aulas anteriores para testar a conexão com o banco de dados. Eu vou aqui inserir o ponto. Quando a gente insere o ponto, a gente tem acesso aos métodos públicos desta classe. Aqui, inserir contato. Passando aqui o objeto contato como parâmetro. Retornando aos slides, este é o passo 6 deste diagrama. Eu vou retornar à classe DAO. Dentro aqui do método inserir contato, eu vou criar uma variável do tipo string. Vou chamar essa variável de create. Por uma questão didática, você pode escolher qualquer nome que você quiser. Igual, dentro de aspas, eu vou digitar insert into contatos. Abre parênteses, campos nome, vírgula, fone, vírgula, e-mail. Fecha parênteses, values, abre parênteses, interrogação, vírgula, interrogação, vírgula, interrogação. Fecha parênteses.
Percebam que esta linha de código é exatamente o comando que a gente utilizou aqui no banco de dados para inserir manualmente um novo contato. As interrogações são parâmetros que serão substituídos pelos dados que estão armazenados nas variáveis JavaBeans. No Java, sempre que a gente trabalha com o banco de dados, é necessário usar o try-catch. Eu vou aqui pressionar o Enter. Na linha de baixo, try, combinação de teclas Ctrl espaço. Vou usar aqui o bloco try-catch. Esse bloco ele faz o tratamento de exceções. Pode ser que ocorra uma exceção com relação ao banco de dados não estar disponível, com relação a algum erro na query, na quantidade de parâmetros. Caso ocorra aqui alguma exceção, eu vou pedir para ele me mostrar qual que é esta exceção. Para isso, vou usar o comando sysout, Ctrl espaço, e dentro de parênteses, o objeto e. E dentro aqui do try, efetivamente, a gente faz o insert no banco de dados. O primeiro passo é abrir a conexão com o banco. Abrir a conexão. Deixa eu comentar aqui. Para abrir a conexão, conforme a gente viu nas aulas anteriores, vou usar aqui connection com é igual o método conectar. Caso tenha alguma dúvida com relação a esta linha, pause o vídeo e clique no cartão indicado aqui em cima. A novidade é que eu vou agora preparar a query para ser executada. Ou seja, o Java vai executar uma instrução no banco de dados MySQL. Para isso, eu uso outro recurso do JDBC, que é a classe PreparedStatement. Deixa eu comentar aqui. Preparar a query para execução no banco de dados. Prepared com P maiúsculo, statement. Também aqui com S maiúsculo, PST, ou seja, usando a classe modelo PreparedStatement, estou criando um objeto de nome PST. Este objeto vai usar conexão do banco de dados, ponto, PreparedStatement, para executar a query que eu criei na linha 28. Aqui dentro eu seleciono o nome da query, ou seja, da variável que eu defini aqui em cima. Essa variável se chama create. Preciso importar este recurso. No Eclipse, a gente usa a combinação de teclas Ctrl Shift O e ele faz a importação automática do recurso. Vamos rolar aqui para cima. Vou expandir aqui a linha 3. Agora, aqui na linha 5, ele trouxe do pacote java.sql este recurso que é responsável por executar um comando MySQL a partir do Java. Outro detalhe aqui antes de eu prosseguir. Aqui, P maiúsculo, S maiúsculo e aqui, P minúsculo. Esta é uma classe modelo, este é um método. Muita atenção às particularidades da linguagem Java. O que eu vou fazer agora é substituir estes parâmetros, estas interrogações, com o conteúdo que está armazenado nas variáveis JavaBeans. Vamos comentar. Substituir os parâmetros, ou seja, as interrogações, pelo conteúdo das variáveis JavaBeans. Vamos entender isso um pouco melhor. Esse método vai pedir à classe JavaBeans os dados que estão armazenados nas variáveis e vai substituir por essas interrogações. Por isso que a gente usa aqui o PreparedStatement. Para fazer isso, a gente vai usar o objeto pst.setString. Índice do parâmetro vai ser 1. Muita atenção! Este 1 se refere à primeira interrogação. Essa primeira interrogação é o nome. Então, aqui depois da vírgula, objeto contato.getNome. Lembrando sempre que aqui na classe JavaBeans, a gente tem estas variáveis encapsuladas. Eu só consigo setar ou obter o conteúdo dessas variáveis com estes métodos públicos. Vou usar aqui, então, o getNome, o getPhone e o getEmail. Para ganhar tempo, vou copiar esta linha, Ctrl+C, Ctrl+V, vou substituir o 1 pelo 2. Este 2
é esta segunda interrogação, que é o getPhone. pst.setString 3 contato.getEmail. getNome, getPhone e getEmail obtém os dados que estão armazenados no JavaBeans. pst.setString substitui as interrogações, os parâmetros, por esses dados. Se a gente retornar aqui aos slides, estes são os passos 7 e 8 deste diagrama. Passo 7 está relacionado aos gets e o passo 8 está relacionado à query que será executada. Tendo substituído os parâmetros pelos dados que vieram da classe JavaBeans, eu vou executar a query. Vamos comentar aqui, executar a query. Para executar a query, a gente usa objeto pst.executeUpdate, ponto e vírgula no final. Este comando executeUpdate é o comando que efetivamente insere esses dados no banco. Se a gente retornar aqui para o diagrama, este é o passo 9. Para finalizar, é muito importante encerrar a conexão com o banco de dados. Vou comentar encerrar a conexão com o banco. Se você não encerrar a conexão com o banco, você pode trazer problemas de performance e segurança. Para encerrar a conexão, objeto com.close, ponto e vírgula no final. Combinação de teclas Ctrl Shift F para indentação do código. Eu vou retornar a classe controller e, para finalizar o método novo contato da classe controller, eu vou fazer o redirecionamento para o documento agenda.jsp. Vou gerar aqui outro comentário, redirecionar para o documento agenda.jsp. Para fazer este redirecionamento, a gente usa response.sendRedirect e aqui dentro de parênteses, ao invés de eu chamar o documento agenda.jsp, eu vou requisitar ao servlet main. A gente observar aqui em cima, a requisição main, ela invoca o método contatos. Por que eu estou fazendo isso? Porque na próxima aula, este método contatos vai listar todos os contatos dentro do documento agenda.jsp. Ou seja, ele vai gerar este documento agenda.jsp de forma dinâmica. Redirecionar para o documento agenda.jsp, aqui no nosso diagrama, é o passo 10. Vou retornar ao Eclipse, vou salvar tudo, vou selecionar aqui index.html e vou executar o servidor Tomcat. Próximo, finish, reiniciar o servidor, ok. Ele abriu aqui a página inicial do meu aplicativo, documento index.html. Vou clicar no botão acessar, vou clicar neste botão novo contato. Antes de eu criar um novo contato aqui pelo formulário, vamos retornar ao banco de dados MySQL. Deixa eu fechar o grid. Linha 17, combinação de teclas Ctrl Enter. Percebam que eu só tenho um contato cadastrado. Criar novo contato, nome Linus Torvalds, fone 9999-7777, e-mail tux@email.com. Adicionar. Percebam que no final foi redirecionado para a agenda de contatos. Vamos retornar aqui ao MySQL. Vou fechar aqui o grid. Mais uma vez executar esta linha 17, combinação de teclas Ctrl Enter. E olha que bacana, temos agora um segundo contato cadastrado, agora pelo formulário do aplicativo Java Web. Vamos retornar aqui à agenda de contatos, novo contato, José de Assis. Adicionar, mais um contato, Leandro Ramos. Adicionar, novo contato, Robson Vamonte, fone 99999
3636 vavá@email.com, adicionar, novo contato, Sirlene Sanches, fone, e-mail ss@email.com, adicionar. Vou retornar aqui ao banco de dados MySQL, fechar aqui o grid e mais uma vez executar este comando da linha 17. Combinação de teclas Ctrl Enter. E a gente tem agora 6 contatos cadastrados. Por enquanto é só.